sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, da solenidade da Natividade de São João Batista. O Evangelho é o seguinte: Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, São João Batista, juntamente com Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, são os únicos que a Igreja celebra o nascimento. E São João Batista com caráter de solenidade. Nós temos na figura dele o último profeta do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo ele é o primeiro a indicar Nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias. Então nós vemos que na figura de São João Batista há essa linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamento. São João Batista é apontado também pelos 4 evangelistas como aquela voz que grita no deserto da profecia do profeta Isaías. No contexto ali do profeta Isaías, seria mais ou menos o retorno do povo de Israel à Palestina, depois do exílio da Babilônia, por meio do deserto da Síria. E, mais no contexto de São João Batista, diria respeito a ele ser esse grande precursor que conduziria o povo por esse deserto existencial até os tempos messiânicos, ou seja, da antiga aliança aos tempos messiânicos. E aí nós hoje temos uma grande oportunidade para se refletir acerca da missão de São João Batista. O caráter principal da sua missão era que ele era o precursor de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é aquele que anuncia outro. Nosso São João Batista foi aquele suscitado por Deus para abrir os caminhos para a vinda do Messias. Ele tinha uma personalidade rígida e isso podia se notar na sua pregação, porque justamente o conteúdo da sua pregação era em volta da conversão dos corações, pedindo para que se fizesse penitência e também para que se tomasse consciência de que o reino de Deus estava próximo. Também, como distintivo da sua missão, ele se comprometia com a verdade a partir da sua vida e das suas palavras. Ele tinha esse testemunho permanente acerca da verdade. Ele não se calou diante dos poderosos, nem tampouco se deixou afetar diante do elogio das multidões que viam na sua figura, de fato, alguém digno de ser respeitado. Ele defendeu também, como sinal desse seu comprometimento com a verdade, defendeu a lei de Deus contra as conveniências humanas. Lembra que ele fala para Herodes: não é lícito ter a mulher do teu próprio irmão. Se ele fosse alguém que quisesse agradar a tudo e a todos e não cumprir a vontade de Deus, ele tinha ido pelo caminho mais fácil. Pensando na missão de São João Batista, nós pensamos na nossa própria missão também, que é também de sermos arautos. Os arautos são aqueles que desaparecem, ficam em segundo plano quando chega aquele que foi anunciado, como foi com São João Batista.
Dizia São João Crisóstomo que talvez Deus tenha permitido a morte o quanto antes de São João Batista para que a glória não ficasse dividida, não fosse repartida entre ele e nosso Senhor Jesus Cristo, mas que fosse destinada somente a nosso Senhor. Em relação à nossa missão, se comparada à de São João Batista, além de sermos arautos, nós também devemos buscar a humildade, porque essa é uma virtude essencial para aquele que quer servir a nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso apostolado, a única figura que deve ser central, a única figura que deve ser conhecida é a de nosso Senhor. É Cristo que deve ser levado às outras pessoas. E com São João nós devemos repetir: oportet illum crescere. Isso quer dizer o quê? Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos, que Ele cresça mais e mais na nossa vida e que nós diminuamos a nossa estima própria. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê essa graça e que, implicados na missão de nosso Salvador, possamos cada vez mais evidenciar com a nossa vida a presença desse nosso Senhor Jesus Cristo e cada vez menos da nossa pessoa. E como São João Batista, sermos lembrados como grandes anunciadores e precursores do Senhor na vida de muitas pessoas. Assim seja. Amém.